Era uma guerra. Todo dia era dito à população brasileira que aquilo era uma guerra. Eu tinha meu cartaz nessa minha foto espalhada. Quantas vezes eu almoçava com a foto na parede de frente. Eu sou Mutantes, eu sou Caetano Veloso, Tropicália, eu sou conjunto da guitarra elétrica. Caçado, com cabeça prêmio. E até hoje eu me arrependo, que era um tiro que era para acertar o olho dele. Entrar e matar. Me acusaram do que eu fiz, me acusaram de assaltar banco para conseguir recursos para derrubar a ditadura. Toda vez que eu planejava uma ação, e era frequente, toda semana eu planejava 2, 3, 4 ações, eu me colocava no lugar mais perigoso da ação. As nossas armas, a gente ia lá no quartel do Exército, tomava o quartel e pegava as armas. Querendo amar, querendo tomar o céu de assalto, mas de uma maneira revolucionária que me trouxesse o meu corpo inteiro, minha alma inteira. Diziam para todo mundo, inclusive para o meu pai e para outros companheiros, que o Clemente não ia sair dessa vivo. Eu não faço autocrítica porque eu acho que a luta foi justa. Eles querem que eu me arrependa de uma coisa que eu não me arrependo. Um belo dia, eu com 13 anos de idade, acordo e está tocando aquelas marchas militares no rádio e discursos inflamados e o aviso, não tem escola. Primeira coisa de um menino de 13 anos é, porra, não tem escola, né? Já fiquei feliz pra caramba. Pô, não tem escola. Mãe, tô indo descer para jogar bola. Não, mas lembra da hora do colégio. Já disseram no rádio aí que não tem escola. Ela falou, o quê? Não tem escola? Eu falei, não é. Aí, pô, foram lá ouvir no rádio o golpe. Dia 31 de março. Do estado vizinho de Mato Grosso, o seu presidente, Manuel Oliveira Lima. Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. A captação dos mandatos dos comunistas nas assembleias. Quando teve o golpe de 64, as minhas irmãs mais velhas, elas eram engajadas no movimento estudantil. O que aconteceu é que tinha materiais na minha casa, que eram considerados materiais subversivos, tipo um mimeógrafo. E a gente terminou sendo denunciado pelos vizinhos. E as minhas irmãs nos levaram, né, para casa de um colega de militância delas, né, que era vice-presidente da UNE. Havia naquele momento uma conjuntura internacional, né, que deixava a juventude muito ligada, que era a guerra do Vietnã. A nossa geração, ela produziu essa resistência ao regime ditatorial, ela produziu culturas importantes, quer dizer, nós tivemos desdobramentos na música, na arte, de outras formas de expressão, no cinema, na literatura, na poesia. Quer dizer, então, eu acho que é esse contexto no qual a gente se inseriu nessa época. Você tinha um ambiente onde você achava que você podia fazer coisa, criar, que você ia a cinema, você tinha música, você tinha teatro, você tinha literatura, ou seja, um ambiente de enorme ebulição política e intelectual e artística, entende? Então, era um ambiente muito rico. Eu tive o privilégio de me formar nesse período, tanto do ponto de vista intelectual quanto as minhas convicções políticas, de eu ter formado num período de extraordinária riqueza. Isso tudo é abortado pelo golpe de 64.
Essa sensação de estar vivendo num país onde a democracia deixava de existir, onde a liberdade deixava de existir, a censura começava. Eu lembro sempre, quando a gente conversa com o pessoal mais jovem, que durante muito tempo no Brasil não se podia reunir mais de 10 pessoas sem pedir autorização à polícia. E quando a gente fala com as mocinhas hoje em dia e fala que para fazer uma festa de 15 anos tinha que pedir autorização da polícia, ninguém pode acreditar, mas essa era a realidade que a gente vivia. Onde é o Grêmio hoje? O Grêmio é lá, não é? Onde é que é a sala do Grêmio? Eu mostro pra vocês. Mostre, por favor. Daqui saíram muitas pessoas para a resistência democrática, muitas. Onde é? É aqui? Então mostre para mim, vamos lá. É aqui, claro, tudo pintado, né? Com as mãos, Ah, não era aqui não. Essa aqui, ó. Tá certo, não era aqui não. Eu tinha uma ideia que essas rampas eram larguíssimas. Engraçado, né? Que vinha aquela galera. Vinha aquela coisa toda, aquele monte de gente. Raposo, Carlos Eugênio Paz. Prazer. Tudo bem contigo? Tudo bom. Beleza. Então você é do Grêmio. Como é o nome do Grêmio? Grêmio Marcos Donato da Fonseca. Meu amigo. Marquinho entrou na LN com 14 anos e morreu com 18. A zona continua mesmo, a gente sempre foi zoneiro. A galera tá terceirando agora, tá no muro aí, tá todo mundo terceirando. O pessoal que sai do colégio, né? A gente também fazia isso, o último ano, apesar que eu não cheguei a ter o último ano. Eu entrei na clandestinidade antes de terminar o segundo grau. Que é Carlos Eugênio. Com os cabelos da época lá. Primeira série do clássico. Primeira série do clássico, exatamente. Meu telefone 254883, que foi roubado por um coronel. Não só o aparelho, como a linha. Clássico, noite. Alex de Paula Xavier Pereira. Isso. Mas pois não tem foto. Nós éramos da mesma turma. Aí não tá por turma, não? Quarta. Eu e Alex fomos para a mesma turma. Sentar na mesma carteira. Era uma carteira para 2 pessoas, estava eu e Alex sentados na mesma carteira. E eu conheço o Alex, cujo pai e cuja mãe eram também comunistas. Começa a dizer, Alex, nós temos que pegar em arma, cara. Marquinho, temos que pegar em arma. Valentim, temos que pegar em arma. Porra, a gente tem que reagir. E Alex, calma. Eu também acho, tá todo mundo na mesma. Mas espera um pouco. Ele me disse assim um dia, que daqui a pouco eu vou te levar para conhecer um cara, que é o cara que está organizando tudo isso. Eu falei, tudo bem. Um belo dia, o Alex chega para mim e fala, vamos lá conhecer o cara. Aí fomos lá, num banco daqueles que ainda restava na Praia do Flamengo, e conheci Carlos Marighella. Marighella dizia assim, eu não vou sair do partidão para formar um partideco, ele dizia. Ele queria o seguinte, vamos desencadear vários núcleos, vamos formar vários núcleos para desencadear ações armadas pelo país inteiro, com o objetivo inicial de arrumar recursos para a Revolução, dinheiro e armas, ao mesmo tempo ir formando militantes no enfrentamento. Esses militantes seriam depois submetidos a um treinamento militar em Cuba e quando tivéssemos já força acumulada, começaríamos a guerrilha rural, com o objetivo de confluir no futuro luta de massas, guerrilha urbana, guerrilha rural. E aí sim se faria uma organização, mas a ideia era partir para a ação antes de pensar numa organização mais ampla. Ação Libertadora Nacional. Marighella tinha tido a vida dele toda política dentro do Partido Comunista Brasileiro, tinha tido uma vida política extremamente intensa, tinha sido deputado federal, tinha o marxismo-leninismo como sua concepção de vida. Outra coisa eram nós, que éramos muito jovens. Era uma pessoa de uma importância muito grande, estava ali, de repente, ouvindo.
os meninos. Contando, propondo, olha, eu acho que tem que fazer uma organização de resistência armada, mas uma organização horizontal, porque não queremos organizações piramidais, onde 2 ou 3 acabam tomando poder e mandando para o resto da organização. E como é que se organiza. E dando aquela aula de como se organizava, do que era importante fazer. E no final da conversa eu falei, ó, cara, eu tô nessa, pode contar comigo. Eu acho que aquele momento era um momento de surgimento do homem livre. O homem queria se libertar no mundo inteiro. Foi um momento de luta contra os preconceitos, por igualdade racial, por justiça social em todo o mundo. A esse momento todo de libertação, nós tínhamos um exemplo que vinha de Cuba. Cuba tinha conseguido derrubar um ditador imposto pelos americanos, mantido pelo americano, que era o Fulgêncio Batista, e tinha conseguido a partir de um pequeno grupo revolucionário. Cuba era um farol para nós. De vez em quando tinha Marlete, trabalhava lá em casa. Dona Maria, tem uma bomba no armário do Carlos Eugênio. E tinha mesmo. E tinha mesmo, porque ele estava fazendo um curso explosivo, porque tinha um dos companheiros que tinha ido no primeiro exército, como a gente chama, treinar em Cuba, e veio de São Paulo para cá para dar aula de explosivo para a gente. Paulo Louro. Aí veio dar aula de explosivo, E a gente lá, e tinha explosivo, tinha dinamite, tinha uma mina vietnamita no meu armário. Dona Maria, tem uma bomba no armário do Carlos Eugênio, mamãe... Ah, Carlos Eugênio, você é louco? Como é que tem uma bomba aqui? Eu falei, foi Marighella que mandou. Que pode Marighella que mandou? Marighella manda lá na organização dele. Aqui na minha casa eu mando eu. Você diga para ele, eu falei assim, mãe, você não diz que é favorável à Revolução? Você não diz que no Marighella você confia? Então, tudo bem. Então deixa eu trazer as bombas para casa, senão não tem jeito. Eu me lembro que, na época ainda de estudante, eu fazia pequenas ações, ia na livraria, tirava livro. E isso era para romper com uma coisa interna, muito mais do que servir de treinamento, mas era para romper com essa formação terrível que me impedia, moralmente, né, de assumir uma ação ilegal, né? Começamos a fazer ações, sempre primeiro pequenas ações. Então você ia lá pegar mimeógrafo para botar para fazer nossos jornais, placas de carro, né? Que você fazia de noite, você tira a placa para guardar, para depois você colocar em carros expropriados, em carros roubados. A gente não puxava carro igual bandido na rua. A gente pegava uma pessoa com um carro, chegava para o cidadão, explicava a ele que nós precisávamos daquele carro para lutar contra a ditadura e que nós devolveríamos aquele carro logo que tivéssemos usado. Aí, o próximo passo era tirar a arma de um guarda. Primeiro você expropria o cara que está com um revólver, depois você expropria um cara que está com um fuzil, com uma metralhadora, uma guarita de uma unidade militar. Essa ação, na verdade, é aquela que prepara você para depois fazer uma ação de grande porte. Aqui onde tem essa loja aqui atrás, antigamente tinha um cinema chamado Cine Ópera. Foi a primeira ação que o nosso grupo aqui fez pelas próprias forças. Tivemos uma reunião com o Marighella e propusemos, ó, nós queremos fazer essa ação, mas queremos fazer sozinhos. Já o nosso GTA aqui, eram os outros, a maioria de nós secundaristas, né? E queríamos provar, primeiro a nós mesmos, que a gente era capaz já de fazer uma ação desse porte. E depois também a direção.
passamos assim umas 2 semanas ou 3 paquerando a ação. A ideia era pegar um sábado à noite, porque nós percebemos que a bilheteria do cinema da sexta-feira inteira e depois do sábado ficava toda dentro do cinema, numa sala fechada, uma sala fortificada. E tinha um detalhe aterrorizante, que estava passando o filme Bebê de Rosemary, que era um filme de terror, né? Que tinha aquela musiquinha é uma musiquinha bem aterrorizante, né? Uma musiquinha com a voz de criança cantando, um negócio horroroso. E a gente ficava aí horas aí dentro do cinema para entrando na sessão, assistia um pouco, saía, ia ao banheiro, bebia água, para ir paquerando movimentação de tudo, né? E entramos no cinema, alguns entraram na sessão das 8 para ir disfarçando, não entrar todo mundo junto. E na hora marcada, a gente se encontrou já no mezanino para acompanhar a subida do guarda com o gerente e essa funcionária, para a gente atacar no momento da abertura da porta. A gente saca das armas e rende o guarda, o gerente e a funcionária. O gerente e a funcionária foram rendidos. O guarda resolveu reagir. Então o guarda começa a sacar do revólver e a gente gritando com ele para que ele não reagisse, que a gente ia atirar, Eu acho que assim como a gente subestimou ele, achando que ele era um cara em fim de carreira, que ele não ia reagir, ele acabou subestimando a gente, que ele viu a gente tudo com cara de garoto e achou que a gente não ia atirar. Tanto que na hora que ele foi tirar a arma do coldre, a arma prendeu na presilha, o cão, aquela presilha que se põe em volta do cão, e ele começou a puxar e esqueceu de tirar a presilha. E aquilo demorou alguns segundos, ele puxando, e a gente dizendo, nós vamos atirar, para com isso, levanta a mão, nós vamos atirar, para com isso. E ele nada, foi continuando, aí se lembrou da presilha, soltou a presilha e sacou da arma. Quando ele sacou da arma, aí nós passamos fogo nele. Acertamos mais de 10 tiros nele. Enquanto isso, o gerente puxa a funcionária com os sacos de dinheiro, entra na sala fortificada e fecha. Nós já tínhamos pela paquera visto que não tinha como abrir a sala de fora. Então vimos o cara caído no chão, recolhemos a arma dele e fomos embora, e resolvemos ir embora. A gente desmobilizou, levou as armas para casa, depois veio fazer o nosso balanço numa pelada aqui no aterro, né? O balanço foi, olha, essa ação foi, uma parte foi uma vitória, uma parte foi uma derrota. A derrota é não termos trazido dinheiro. A vitória é a gente ter conseguido nos convencer e convencer o comando da organização, e principalmente o nosso comandante, Carlos Marighella, de que nós éramos capazes de fazer qualquer tipo de ação a partir dali. Esse meu codinome, na verdade, foi uma brincadeira, por incrível que pareça. Um companheiro da LN, o Barba, Domingos Fernandes, vascaíno, eu flamenguista, ele resolveu, para me gozar, me deu o nome de um lateral esquerdo chamado Ari Clemente, que não era do Flamengo, e ele me deu o nome de Clemente por causa disso, para mexer comigo, para brincar comigo. E mal sabia ele que ele estava me marcando pro resto da minha vida, porque até hoje eu atendo a 2 nomes, eu atendo a Carlos Eugênio e atendo a Clemente. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu recebo uma carta do Exército me convocando. E eu recebo essa carta, eu vou lá pro Marighella, falei, pô, aí bicho, os caras mandaram aqui. Aí eu falei, pô, dane-se, né? Tem que apresentar o ano que vem, a gente viaja para Cuba esse ano, até eles saberem que eu não me apresentei, eu já estou em Cuba treinando guerrilha. E Marighella deixa eu pensar nisso um pouquinho. E realmente, alguns dias depois, ele disse o seguinte, olha, não vamos mandar você para Cuba, não. Deixa o pessoal, vai, você fica aqui. E você se apresenta no Exército. Você diz para eles tentarem te mandar para o Forte Copacabana, porque no Forte Copacabana tem treinamento contra guerrilha, de contra-guerrilha. Se você está fazendo treinamento de contra-guerrilha, você já está fazendo treinamento de guerrilha. Eu era muito bem conceituado. No quartel eu tinha medalha de melhor soldado,
essas coisas todas, porque, na verdade, eu era talvez o único que estava treinando seriamente ali, servindo o exército seriamente, porque eu estava sendo treinado, né? Então, era realmente um soldado muito bem relacionado, fazia as coisas muito bem, gostava, era vibrador, né? Tem esse termo quando você está no quartel, era vibrador. Eu, durante o dia, ia lá, pá, não sei o quê, servia, soldado Paz, 810, segunda bateria, e quando saía e botava minha roupa de civil, eu ia fazer ações armadas. Esquerda! Talvez eu esteja vivo porque, ao invés de ir para Cuba treinar, eu vim fazer o meu treinamento aqui no Forte Copacabana. A média dos companheiros, quando eles voltavam de Cuba, do treinamento de Cuba, a média era de 9 a 10, 11 meses de sobrevivência. Quando a minha irmã foi presa, ele saiu de casa para não relacionar, eu acredito, né? Ela tinha sido presa no Congresso da ONU em Biúna e quando a coisa da luta armada veio assim mais forte, uma pessoa que estava presa tinha que dar um nome. Mostraram as fotos de Biúna. A pessoa, para não dar o nome de alguém que estaria realmente implicado e que poderia dar outros nomes, optou por dar o nome da minha irmã. Ela foi presa sob acusação de ter participado de um assalto que ela não tinha. Rapidamente, eles começaram a me interrogar e a me torturar, choque elétrico. E os interrogatórios eram muito violentos, muito agressivos, muito... Então, aí foi assim, aquela situação que você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Eu um dia passando com um companheiro numa rua ali de Botafogo, ele me disse, eu já morei aqui para ele. Aí esse companheiro virou e disse, quem passa sempre por aqui é o embaixador americano de carro. Ele falou, foi uma trivialidade, assim, Eu saí dali matutando, eu fiquei pensando, e se nós prendêssemos o embaixador e promovêssemos uma troca de prisioneiros? E fiquei com aquela ideia, levei para a direção, num primeiro momento, as pessoas foram vendo que era factível, fizemos uns levantamentos, era uma operação militarmente muito simples, porque o embaixador andava sem escolta, então ele andava num carro, era cercar o carro, deter o carro, tirar ele dali, levar ele para algum ponto. Nós começamos a ver, e não chegamos à conclusão que era uma ação militarmente fácil, que nós podíamos fazer. Mas nós chegamos à conclusão que a ação teria um impacto político, um peso, que não seria bom que nós fizéssemos ela sozinha, embora nós pudéssemos fazê-la sozinha do ponto de vista militar. Mas politicamente seria importante nós atrairmos outras organizações para isso. Eles procuraram a Eliane com essa ideia de fazer essa captura do embaixador norte-americano. O Toledo se mostrou favorável, vários companheiros da Eliane se mostraram favoráveis e se decidiu fazer ação. O Marighella tinha reticências. Marighella achava que era hora de se preparar o lançamento da guerrilha rural, que não era hora de se cutucar a onça com vara curta, que não era hora de se chamar atenção tanto assim para uma ação desse porte. Foi capturado e foi pedido uma troca por 15 companheiros presos e, além disso, a divulgação em todos os meios de comunicação, publicar nos jornais, leitura nas rádios, leitura nas televisões, de um manifesto da esquerda armada. They had, as you can imagine, very little good to say about the Brazilian government. Como vocês podem imaginar, eles tinham muito pouca coisa boa, muito de bom a dizer a respeito do governo brasileiro.
I told them that I deplored violence in any form. E eu lhes disse que eu deplorava a violência de qualquer tipo. And I was particularly resentful because they had made me a prisoner. E eu estava aborrecido com o fato de que eles me haviam aprisionado. I suggested that their choice of a life to lead was not a very pleasant one and was a very rich one, in fact. They didn't agree with me. Eles não concordaram comigo. And they said that, in fact, any other form of political action in this country would be doomed to failure. E eles disseram que, na realidade, qualquer outra atividade política neste país fracassaria. And for this reason, they had to resort to violence. E por essa razão, tinham que apelar para a violência. Of course, I didn't agree with them either. A captura do embaixador norte-americano teve relação direta com a morte de Marighella, porque as pessoas foram caindo exatamente por causa da repressão que veio depois. Caiu gente do MR8, um monte de gente do MR8 foi para a clandestinidade, e da NN também. E aí foi que foi torturado, que dá o outro, que é torturado, que dá o outro, que dá torturado, que dá o outro, até que chega lá no final da cadeia, que é onde o Marighella é entregue. Uma das coisas que eu entendi na minha vida é que Marighella entrou na minha vida também como uma figura paterna da política. O lado político que eu discordava do meu pai me é trazido por esse homem maravilhoso, por esse homem genial, por esse homem assim que era realmente de um carisma impressionante. Um belo dia, eu vou encontrar meus companheiros no dia 9 de dezembro de 69 e fico sabendo da queda de 2 companheiros. Falei, pô, tem que sumir. Eu não vou mais poder ser o Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz. A partir de agora eu sou apenas o Clemente. Eu passei a noite, no dia 9, rasgando todas as fotografias em que eu aparecia. Hoje eu não tenho nenhuma fotografia de adolescência. Nenhuma. Só ficou a fotografia do cartaz, de Procura-se. Foi aí que eu resolvi, junto com os companheiros da organização, que era melhor eu sair do Rio de Janeiro. Porque só no Rio de Janeiro, só de soldados do Forte Copacabana e cabos e tenentes e capitães, tinha quase 1000 pessoas que podiam me ver na rua e me reconhecer. Então, saí do Rio. Aqui agora onde tem essa loja aqui, Pelé Clube, antigamente tinha um banco, que era o último banco onde o carro forte recolhia dinheiro, depois ele subia a Avenida 9 de Julho, ia para o centro da cidade, depositar o dinheiro que ele tinha recolhido. Então a gente resolveu fazer o carro forte aqui. Quando o carro forte parou aqui em frente, tinha um carro que era um Volkswagen estacionado ali. Ele deu marcha ré e encostou a traseira do carro na frente do Brinks para impedi-lo de andar. Ao mesmo tempo, a equipe que assaltou diretamente o carro forte vinha chegando de lá,
os companheiros cercaram, nós cercamos o Brinks. Eu estava comandando a ação, então eu tinha um carro aqui que me permitia ver o cruzamento de lá, ter contato com os companheiros aqui da Maestro Elias Lobo e com contato aqui com o carro forte. Esse Fusca, ao mesmo tempo, ele serviu de apoio para um grande companheiro que era da Vanguarda Popular Revolucionária, da VPR, Yoshitani Fujimori, que foi encarregado de dar os tiros que iam quebrar o para-brisa. Ele realmente conseguiu romper os dois para-brisas, aí os guardas ficaram indefesos, que com o para-brisa rompido, nós chegamos lá e rendemos os caras e mandamos abrir a porta de trás, onde tinha ainda 2 guardas na parte de trás do carro. Eles abriram as portas do carro, realmente tiramos todo o dinheiro que tinha dentro, pegamos o dinheiro também do banco, porque não podia perder a viagem, colocamos tudo nos carros. Na hora da fuga, evidentemente, pegamos todas as armas dos caras dos Brinks, pegamos o uniforme, pegamos carteirinhas de identificação, porque isso sempre nos servia depois, colocamos o dinheiro e todas essas coisas que a gente pegou, fomos recolhendo todos os companheiros, os carros foram vindo para cá, demos a volta e entramos ali em direção à direita para o transbordo, que era onde eram lugares que a gente colocava carros que não eram diretamente envolvidos na ação, porque logo que você fazia uma ação armada, a primeira coisa que a polícia tinha era a descrição dos carros que a gente tinha usado na ação. Então, o mais rapidamente possível, você tinha que se desfazer desses carros. Entramos por aqui, fizemos o transbordo e foi um sucesso. Foi uma ação que deu, eu não lembro, inclusive, porque já mudou tanto de moeda, não lembro quanto dinheiro deu, mas deu muito dinheiro. Tinha um pessoal de São Paulo que era barra meio pesada, porque, pô, eu ouvia um rock and roll no carro, o cara já achava que eu era um traidor da classe operária, às vezes, sabe? Que só podia ouvir Paulinho da Viola, só podia ouvir aquela música assim, bem tradição, meio Zé Ramos Tinhorão, né? Aquela coisa, música de raiz. E, cara, eu sou filho dos Mutantes, cara, eu ando meio desligado, já nem sinto meus pés no chão. A minha vida inteira eu vivi dessa maneira. Clemente, ele estava assumindo, na minha época, o comando do Grupo Armado de São Paulo, porque a Guiomar tinha sido presa. A Guiomar que era comandante do grupo. Nós estávamos penando, nós não tínhamos gente com capacidade, com treinamento para poder ter fôlego para enfrentar essas ações que se tornavam cada vez mais difíceis nesse enfrentamento com a repressão. Então ele foi uma figura extremamente importante, porque ele vinha, ele realmente é uma pessoa que conseguiu desenvolver uma habilidade, não é? Tinha uma noção muito clara de ação, de como organizar uma ação, enfim, fazer esse cálculo do balanço de forças, né? Essa noção militar muito boa, uma noção política, era uma pessoa muito ágil, muito fácil de conviver. Então foi assim, importantíssima a vida dele para cá. Eu sempre gosto de louvar aqueles companheiros que, ao serem presos, torturados, manteram sua dignidade e, quando conseguiam enganar a repressão e serem soltos, voltavam para a organização. E numa dessas pessoas volta uma companheira e no relatório ela diz: tinha um camarada com cara de nórdico, porque era de uma brancura muito alva e com o vermelhidão nas faces, que assistia à minha tortura
E, de vez em quando, pedia para os caras pararem, saía e voltava. O que ele ia fazer, entre tempos, não sei, nem me interessa saber. Porque um cidadão chamado Boylissen pagava o sistema de tortura e se comprazia em assistir companheiras nossas sendo torturadas. Então ele se tornou um alvo. O Henning Albert Boylissen, que era diretor-geral da Ultragás, era presidente da Ultragás, e que, como a Ultragás colocava os seus caminhões, seus carros à disposição da repressão, nós começamos a desconfiar que eles tinham uma ligação direta. Ele era o cara que organizava uma caixinha no meio empresarial, entre os banqueiros e os industriais, para financiamento dos órgãos de repressão. Boylissen morava no Morumbi e tinha uma casa aqui na rua Estados Unidos, que é para lá, fica para o lado de lá, paralela a essa rua aqui. Então nós decidimos no dia 15 de abril pegá-lo aqui na rua Estados Unidos. Como tinha uma feira no dia aqui, ele pegou uma ruazinha que vem a ser essa aqui, Rua Professor Azevedo Amaral. Ele pegou essa ruazinha para entrar por aqui e pegar a Alameda Casa Branca. Tínhamos com 2 carros, 2 Fuscas atrás do carro dele, que era um carro grande, 4 portas. Ele veio por aqui, quando chegou naquela esquinazinha ali, a gente ainda tentou ultrapassar, temos até uma leve batida no para-choque dele. Foi aí que ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa de errado com ele, mas conseguiu manter a dianteira. Quando ele chega na esquina da rua da Alameda Casa Branca, ele teve que parar. Paramos quase emparelhados com ele. Ao ver que ele estava se dispondo e sabendo que era um homem que inclusive andava armado, tinha 2 pistolas dentro do carro dele, desferiu o primeiro tiro. Esse tiro pegou de raspão no occipital dele, na parte de trás da cabeça. Ao perceber que a coisa, que esse aqui realmente a gente estava ali para executá-lo, ele foi andando em direção à feira e nós desferimos os tiros nas costas do Boylissen. Quando chega aqui mais ou menos exatamente na esquina da rua pela qual ele tinha saído, ele cai no chão com o rosto na sarjeta e eu fui encarregado pelo comando da ação de dar o que a gente chama o tiro de misericórdia, que quando se faz uma execução, o último tiro, aquele que você dá para ter certeza de que o que você veio fazer, que é executar um agente da repressão, um agente da ditadura, um agente fascista, um agente favorável às torturas, financiador de torturas. Eu, então, dei esse tiro de misericórdia com um fuzil de cima para baixo na cabeça dele. Eu e o Castro saímos por aqui com os panfletos e distribuímos panfletos na feira, jogamos para o alto, um monte, enchemos isso aqui de panfletos, explicando por que a Ação Libertadora Nacional tinha tomado aquela atitude. No dia dessa execução aqui, eu tinha exatamente 20 anos de idade. Mas as nossas ações eram muito bem preparadas. Nós sabíamos exatamente a hora que íamos fazer, o dia, qual era o trânsito local, qual era a probabilidade de ocorrência de uma reação, de onde ela viria. Tudo isso era prevenido. Tudo isso era prevenido. Porque se houvesse uma reação e você atirasse num caixa, por exemplo, seria um absurdo. Era uma ação financeira que acabaria tendo um efeito antipolítico. Deporia contra a nossa imagem política. Nós fizemos a captura do comandante do 2º Exército, que estava indo num culto na Igreja Batista. Nós capturamos, né, e os 3 companheiros que estavam na captura propriamente do comandante do 2º Exército, que era o Carnaval Pereira, era o meu comandante, o Henrique, o Castro, que era o José Milton Barbosa, da ELN, e o Clemente, né?
E na cobertura estávamos nós três, o Antônio Sérgio de Matos, Antônio Carlos Bicalho Lana e eu. Então viemos para cá. Na hora da entrada do culto, o general chegou com uma segurança que já era prevista, já tínhamos visto, já tínhamos levantado a ação. Rendemos, botamos fuzis, metralhadora no peito dele e falamos: ó, general, nós somos o Comando da Ação Libertadora Nacional do MRT e nós viemos capturá-lo para tocar prisioneiros. Ele ficou muito surpreso e os seguranças também. Sempre quando acontece uma coisa dessas, as pessoas se mexem, a gente gritou mesmo: ó, não se mexa que a gente vai acertar o general. E aí houve um treveiro que, ao que tudo indica, uma infiltração soube da ação e avisou a repressão. E quando nós estávamos já levando o general, chegaram 2 carros do DOI-CODE e aí travou-se um combate sem balas, né? Passou a ter uma situação. O general e a sua segurança cercada por nós e nós cercados por uma força muito maior. E vem a coisa, né? Olha, ninguém se mexe, porque senão aqui vai morrer muita gente. Mas o primeiro que vai morrer é o general comandante do 2º Exército. Ninguém quer a morte do general. E realmente aí parou aquela coisa toda, o cerco que estava em volta da gente nós paramos, e aí eu faço a proposta. Vamos fazer de uma maneira que todo mundo sai bem. Nós vamos recuar até o carro, o general vem nos acompanhando pouco a pouco, com a sua segurança. Quando nós entrávamos no carro, aí, perna para que te quero. A gente corre e vocês, se quiserem, podem até vir atrás da gente. Então, o general chega e fala: hoje aqui ninguém morre. E aí o Castro fala assim: é isso mesmo, general, hoje aqui ninguém morre. Parou o mundo e a gente ficou ali, todo mundo apontando arma para todo mundo, e se alguém espirrasse ia morrer todo mundo, né? Pra você ter uma ideia, eu estava com uma caixa de granadas que, se começasse, eu já tinha tirado o pino de 2, ia ser granada, uma coisa meio barra pesada. Então, essa aí, com certeza, é a primeira ação que eu faço, que o Carlos Eugênio está também. Saiu tudo bem. Quer dizer, nós perdemos a possibilidade de mais uma troca de prisioneiros, mas pelo menos saímos todos ilesos. Aqui na Nossa Senhora da Lapa, aí pelas 6 horas da tarde, subia uma Kombi, parava na frente de um banco que estava fechado, porque era sábado, mas dentro tinha sempre um gerente e 2 guardinhas que recebiam esse dinheiro e depositavam no banco. Eu vim aqui nessa esquina, já com a metralhadora na mão, dei uma rajada curta nos pneus do carro que estava na frente, para forçar o carro a parar e para que todo mundo visse o que estava acontecendo. E os guardas já estavam na porta do banco, o gerente abrindo, e os 4 companheiros se aproximam e dão o bote e rendem os 4 guardas, o gerente e o motorista da Kombi. Só que aí acontece um problema na ação. 2 companheiros que estavam nessa esquina, um deles era um companheiro experimentado, o companheiro Ari Rocha Miranda, cujo codinome era Miguel. O outro era um companheiro totalmente despreparado. Na hora que a ação começa, o companheiro se apavora e começa a andar para atravessar ali. Exatamente nessa hora, um táxi fura o bloqueio dos companheiros lá naquele sinal. Evidentemente, eu estava aqui no meio da rua, não ia deixar o táxi passar. Eu me abaixei, me ajoelhei e atirei no táxi. Quando espocam os tiros, aí o companheiro que se apavora mesmo. Ele puxa a arma. Um dos companheiros que estavam aqui nessa esquina, dando a segurança, se virou e viu um cara armado, com a arma para cima, e deu um tiro nele. Só que quando ele faz isso, o Miguel se joga para salvar a vida do companheiro. O companheiro cai no chão e a bala que era dirigida a esse companheiro foi atingir o peito do Miguel. Esse companheiro que se apavorou jogou a arma no chão e saiu correndo, foi embora da ação. E Miguel volta para o seu posto para cumprir a sua tarefa até o fim. Eu me aproximei, vim até aqui e falei: Miguel, e aí? Ele
tudo bem, comandante, está tranquilo, não tem problema. Aí eles saem do banco com o dinheiro, eu vou logo atrás deles, evidentemente dando segurança, e ficamos por último, eu e Miguel aqui, na esquina, que era exatamente o plano que estava combinado. Quando nós vimos que todo mundo está entrando nos carros, já estava entrando nos carros, eu viro e falo assim, vamos lá, Miguel, ainda dei assim um encontro assim no ombro dele, vamos lá. E fui caminhando. Quando eu vejo, o Miguel caiu no chão. Foi aqui que Miguel caiu. Foi bem aqui que ele caiu. Porra, o cara, se ele avisa pra gente que tá ferido, o que que o comandante da ação, que no caso era eu, ia fazer? Desmobilização, deixa o dinheiro e vamos tratar do cara, né? Mas ele fez, sabendo disso, ele fez questão de não falar pra ninguém e cumprir o seu dever até o fim. Antes de morrer, ele gritou, viva a Revolução, viva a Ação Libertadora Nacional, viva Marighella, e faleceu. É muito duro você enterrar um companheiro seu. Em final de junho de 1971, um militante conhecido como Cabo Anselmo, militante da VPR, da Vanguarda Popular Revolucionária, pediu um encontro comigo, só que nós já tínhamos alguns indícios da traição dele, da colaboração dele com as forças de repressão, porque já tínhamos tido notícias de uma prisão. O cara estava querendo exatamente elementos que pudessem fazer com que a repressão me prendesse. Então, o que eu fiz? Eu peguei, voltei para o carro e falei para o Yuri, que estava dirigindo, falei, Yuri, vamos atrás dele para ver como é que ele vai sair daqui. Daí fomos, a gente vendo ele ali a uma distância segura, de repente ele entrou numa rua direita. A gente foi se aproximando, deu uma paradinha, deu uma esperadinha e fomos até a esquina. Quando a gente chega na esquina, surpresa, estava o Anselmo em pé, um monte de policiais e o Sérgio Paranhos Fleury em pessoa. O delegado, famoso por ser um lacaio da ditadura, por ser um torturador emérito. Na hora em que a gente viu ele, que estava passando assim, o Fleury olha e vê o nosso carro. Aí a gente arranca e ele vai e manda a equipe dele e vieram atrás da gente. Então nós fomos cortando algumas ruas aqui pela Vila Mariana, até que nós entramos aqui nessa rua que se chama Jorge de Viriçá. Quando a gente chega aqui, eu falei assim pro Yuri, dá um balão e vamos em cima dos caras. Porque era melhor você partir para o enfrentamento ali com uma equipe um pouco mais reduzida, 2 Fuscas e uma Kombi, do que permitir que mais para frente eles nos fizessem um cerco mortal. Então, quando chegamos aqui na altura dessa pracinha, o Yuri chegou aqui, veio ladeando aqui pela calçada e deu um balão realmente e partiu de novo para lá. Aqui tinha um matagal. Então, o que os caras fizeram? Os caras viram que a gente estava indo em cima deles, saíram dos carros, foram para dentro do matagal com as armas e pegaram a Kombi, atravessaram ela no meio da rua para impedir a nossa passagem. E passaram fogo. Então eu peguei a minha Luger, 9mm, e comecei a atirar por cima do capô do carro. E fui atirando. Atirei 3 pentes. Tive a sorte ou o azar de acertar um tiro no Fleury, que passou aqui no nariz dele. Depois ele apareceu aí de curativo no nariz. Infelizmente não acertou numa parte letal. Fugimos, subimos a rua e desaparecemos na estrada. Clemente é um animal guerreiro. Clemente mudou muitos comportamentos. Quando eu fui preso, eu tinha uma arma do lado direito e uma cápsula de cianureto aqui. Quando eu fui preso, a primeira coisa que me fizeram foi um soco na cabeça, porque eu fui pego entrando no lugar que eu morava. Foi um soco na cabeça, eu fiquei tonto e já não pude mais pegar isso aqui. Aí já me agarraram e a segunda coisa que fizeram foi tirar a cápsula de cianureto. Tem companheiros que conseguiram engolir a cápsula de cianureto, não funcionou.
O Clemente aboliu a cápsula de cianureto. E, ao fazer isso, ele pregou a resistência até o final. Não se entregar de nenhuma maneira. E ele, inclusive, aqui em casa, ele me contou isso 1 ano, 2 anos, quando ele esteve aqui em casa. A gente fez um churrasquinho, a gente não se via há algum tempo. Ele me contou que, depois da minha queda, ele dizia para todo mundo: quando caírem, digam que o Clemente que está comandando, para eu não ter chance de retorno. Ele não queria dar chance nenhuma de retorno dele. Se ele fosse preso, ele queria morrer lutando. Ele tinha uma capacidade enorme de sentir o cheiro, de ver o risco, de pressentir a presença da repressão, a presença do inimigo, que é uma coisa dele, é uma característica cangaceira dele. Graças a essa característica, ele conseguiu, em inúmeras ocasiões, perceber que a repressão estava chegando. Ou fugiu ou enfrentou, mas, enfim, não foi surpreendido. O Carlos Eugênio, ele, veja, para mim é um mito. Ele se torna um guerrilheiro de grande importância, um comandante militar da LN, que consegue passar 6 anos na clandestinidade, o que é verdadeiramente um milagre. Ou seja, é coisa de gênio. O Carlos Eugênio, se tivesse continuado nas Forças Armadas, provavelmente ele seria marechal. Nesse largo, exatamente no prédio aqui em frente, que tem uma fachada hoje bastante pintada de preto, ali em frente, morava meu pai no dia que eu entrei na clandestinidade. Meu pai foi muito importunado pela ditadura, porque, claro, eles não podiam prender meu pai, porque meu pai era um funcionário respeitado, não tinha nada a ver com isso, e todo mundo sabia das convicções políticas dele, que ele não tinha nada a ver com isso. Mas perturbavam muito meu pai assim. Eles achavam que em algum momento eles podiam convencer meu pai a me procurar na clandestinidade e me entregar para a repressão. E fizeram várias vezes essa proposta a meu pai. Meu pai nunca aceitou, mas eles faziam coisas do tipo. Iam invadir o apartamento do meu pai, aí diziam assim: olha, nós temos notícia que tem uma carta do seu filho aqui, e que essa carta pode levar a localização dele, então nós vamos procurar a carta. Aí quebrava o apartamento do meu pai todo, quebrava os móveis, quebrava a parede, destruía o apartamento do meu pai. Pararam de importunar meu pai no dia em que levaram meu pai ao doicode e fizeram meu pai ouvir e presenciar torturas de companheiros presos. E, por último, mostraram ao meu pai o cadáver de um companheiro da LN que eu nunca soube quem era, porque meu pai não soube dar nenhuma descrição, porque ele viu um corpo todo marcado de tortura, todo arrebentado, e aí fizeram a última proposta ao meu pai. Disseram assim para ele: seu Carlos, se o senhor quer seu filho de volta sem que a gente lhe devolva dessa maneira, e mostrava o cadáver do nosso companheiro, o senhor tem que fazer o seguinte: o senhor tem que procurá-lo e convencê-lo a se entregar, e dizer que nós vamos respeitar a vida dele, ele vai ter que contar tudo o que ele sabe, mas a gente deixa ele sair vivo. E disseram a ele, porque o senhor sabe, o seu filho é condenado à morte, nós nunca vamos entregá-lo vivo. Vamos torturar ele, vamos fazer dele picadinho e vamos entregar o corpo dele exatamente como está o corpo do companheiro dele aqui. Meu pai disse que sofreu muito na hora, isso ele me contando anos depois, mas que ele resolveu dar um fim naquela história, porque ele sempre dizia não sei o quê, desconversava, e ele disse que foi a única vez em que ele enfrentou os caras e falou o seguinte: olha, pois então que entreguem meu filho assim, porque eu jamais ajudaria meu filho a se transformar num traidor. Eu não concordo com o que ele pensa
mas eu quero meu filho íntegro como ele é. Então, eu prefiro que me devolva meu filho em cadáver do que devolva meu filho fazendo um acordo com vocês. Aí diz que foi um silêncio na sala, foi, claro, sala de tortura. E desde então pararam de perturbar meu pai. Que ele conta do terror que ele tinha de passar na frente de uma banca de jornal, porque ele dizia assim, meu filho, eu passar na frente de uma banca de jornal, eu virava para o outro lado, porque eu dizia assim, e se tiver escrito lá que você está morto? Ele não ouvia noticiário, se ele estava num restaurante ou num bar e alguém ligava um noticiário de rádio, ele saía. Ele pagava a conta e ia embora, porque ele não queria ouvir. Quer dizer, eu não vou ouvir que ele dizia que ele não sabia. Um cara como Carlos Eugênio, ou cara como Paulo Tarso Celestino, um cara como Yuri Xavier, que é o que vem, são as pessoas que vêm depois do Toledo, do Joaquim Câmara Ferreira, o cara como Luiz José da Cunha, o Criolo, são pessoas que estavam marcadas. Então, o risco de acontecer alguma coisa com elas era diário. Era 24 horas por dia havia o risco de estar sendo seguido, de ser delatado, de ser cercado porque foi reconhecido, qualquer coisa assim. Então, você ter esse risco presente na sua vida leva a você ter um zelo pela segurança muito maior do que o normal. E o Márcio Leite Toledo, por causa de problemas que eu não sei, não vou entrar porque é de outra organização, foi um risco que as pessoas acharam que existia. Não gostaria de falar. Mas o Márcio foi a falha trágica do Clemente. Márcio Toledo. Essa foi a falha trágica do Clemente. O Che Guevara executou um companheiro. Todo mundo acha bonito que o Che Guevara tem uma boina, tem uma estrela dourada na frente da boina e é longe daqui. Todas as revoluções têm um momento ou outro em que uma organização decide que para a sua defesa, para a defesa dos seus quadros, você tem que executar uma pessoa que faz parte de uma coordenação nacional, cujo líder mais importante, não que ele tivesse mais poder, porque não existia esse tipo de coisa entre nós, mas porque ele tinha mais importância política, morre numa sexta-feira à noite. Sábado de manhã nós ficamos sabendo. E uma dessas pessoas desaparece. Fica 40 dias desaparecido. 40 dias. Não foi um dia, 2 dias. Quando você sumia um dia, todo mundo já tinha que ser investigado. Por que você não veio ao ponto? Por que você deixou de aparecer para a organização ontem? Porque eles estavam pegando o pessoal e tentando fazer acordo. Aí, companheiro, o que aconteceu? Eu achei que a organização estava degringolando e que a minha primeira obrigação era a preservação da minha própria vida. E as vidas dos companheiros todos que ficaram não eram importantes para serem preservadas? Você, na hora em que a coordenação nacional estava enfrentando a repressão, tendo perdido Joaquim Câmara Ferreira, que era assim o nosso último grande líder, você desaparece 40 dias para se provar, você agora vai ter que provar que está tudo certo. Aí sai numa ação junto com esse grupo de fogo, com uma metralhadora, porque afinal de contas era um homem treinado em Cuba. Quando chega na hora que estão trocando as placas do carro que eles tinham roubado, chega um carro de polícia. Quem é que tem que atacar o carro de polícia para proteger os outros 3 que estão com revólver e pistolas? O da metralhadora. O que o homem da metralhadora faz? Ele corre, ele foge, deixando seus companheiros nas garras da polícia. Os companheiros se safaram por sorte, que a melhor arma, a arma mais potente, de maior poder de fogo que eles tinham, estava nas mãos de Márcio, e Márcio correu e fugiu da polícia. Companheiro,
nós conversando, não está dando para você ficar no Brasil, por que você não sai fora? Você está assim, você está fugindo na ação, deixando seus companheiros. A gente só pede o seguinte, que você durante 6 meses não volte ao Brasil, que é para a gente poder desmobilizar as coisas que você conhece. Não. Insistência, vai para fora, vai para fora, vai para fora. Teve um momento que alguém, que não vou dizer que foi, que não fui eu que dei a ideia. Foi uma ação assumida, nós não assassinamos friamente ninguém, escondido de todo mundo, não. Nós deixamos um panfleto no lugar, dando o nome dele, as funções dele, o que ele estava feito, o que a organização decidiu e por que a organização decidiu. Foi tudo público, saiu nos jornais no dia seguinte. O Che Guevara, inclusive, quando decidiu, quando ele decidiu na Serra Maestra, e ninguém se lembra disso, porque o Che virou pop. Ele fez questão de dar o tiro, para que ninguém fosse responsabilizado. Você fez o mesmo que o Che? Eu não sou Che Guevara. O drama que foi a morte do Márcio Leite Toledo, que é um cara que tem que ser olhado com respeito, Carlos Eugênio nunca olhou o Márcio Leite Toledo como sendo um traidor, nunca como sendo um verme que deve ser desprezado. Carlos Eugênio sempre olhou, sempre falou de Márcio Leite Toledo com respeito. Tá? Assim, o que nós tínhamos a fazer foi a escolha que nós fizemos. Isso daí, eu acredito, é uma coisa muito simples. Era um cerco brutal, que qualquer erro poderia ser fatal para muitas pessoas. Aqui, nessa rua aqui, entre esses carros e esse restaurante, deu-se realmente uma grande tragédia. 3 companheiros, que eram o Antônio Carlos de Caliulana, que era o Bruno, Ana Maria Nassinovic, também da Coordenação Estadual de São Paulo, e Marcos Donato da Fonseca, junto com Yuri, tinham um almoço para discutir questões pertinentes à organização em São Paulo nesse restaurante. Eles pagaram a conta, saíram do restaurante pela porta lateral e foram até aqui onde estava estacionado o Fusca. Os 3 companheiros ficaram na porta do Fusca, na porta aqui do carona. O Bruno entrou, ele que era o piloto do carro, abriu a porta, se sentou e disse que deu aquela abaixadinha assim para puxar a maçaneta para abrir a porta para os outros 3 companheiros entrarem no carro. E diz que exatamente nesse momento em que ele puxou a maçaneta, espocou o tiroteio. Foram várias metralhadoras e fuzis atirando ao mesmo tempo, pistolas, revólveres. Diz que o carro já foi todo penetrado de bala, ele já foi ferido nesse momento, né, com essas 3 balas no braço, na coxa e no pé, mas como ele estava abaixado, quando ele ouviu, ele já estava meio curvado, quando ele ouviu o barulho, ele se abaixou, acabou de se abaixar. Viu os 3 companheiros caindo e falou, pegou a metralhadora e falou, vou ter que sair daqui para sobreviver. Ele sai e começa a atirar em cima. Os policiais, quando ele começa a atirar, eles se escondem e ele começa a correr. O Bruno, o Lana, sai de lá ferido na perna. Ele consegue escapar para contar a história. Não sabemos como é que chegaram na gente. Me falaram que eles estavam sendo seguidos lá de Guarulhos já. E eles entraram aí. Quando eles entraram aí, a polícia esperou. Depois eu lembro também que o proprietário lá do Varela, a churrascaria, foi executado também às 7 horas da manhã, mais ou menos, nessa hora que ele abria a churrascaria. Um carro estava estacionado, quando ele levantou a porta, eles metralharam ele. Eu conhecia muito bem, a gente vinha até eu e meu marido jantar aí, muito velho daí, ele era português. Eles vieram aí e acho que olharam bem para ele, né, viram que era ele. E quando foi um dia, eu vim buscar pão 7 horas da manhã,
Ele estava morto na porta já, estava todo coberto de jornal. Pensaram que era o dono, mas não era o dono. Ele não era tão bobo assim de fazer isso, né? Porque dentro do comércio dele ia denunciar os clientes dele. Pra quê? Pra procurar confusão? Eu acho que não. Ele foi morto completamente errado. Deduziram que foi o dono do restaurante porque o babaca saiu falando. Fui eu que chamei a polícia, não sei mais o que, E aí foi justiçado. E é uma coisa que não é agradável, mas tem que reconhecer, tinha que ser justiçado. Como exemplo, para não acontecer de novo. Já tínhamos perdido Carlos Marighella, já tínhamos perdido o velho Joaquim Câmara Ferreira, já tínhamos perdido meu avô, o Paulo de Tarso Celestino, já tínhamos perdido o Ludovico, já tínhamos perdido um monte de combatentes importantes. Outros estavam no exílio, outros estavam presos, vários mortos, desaparecidos, assassinados. E aí, como é que a gente ia sobreviver à queda de uma coordenação regional quase inteira, que eram 4, foram mortos aí 3, e o Yuri. E Marquinho, nesse dia, 14 de junho de 72, tinha 18 anos. Um menino que, aos 14 anos, decide lutar pela liberdade, dá 4 anos da sua vida e, antes de completar a maioridade, antes de chegar aos 18 anos, é fuzilado em uma rua do bairro da Moca. Ana Maria Sinovic. Ana Maria foi minha primeira mulher. Primeira vez que eu dividi um teto com uma companheira, primeira vez que eu tive a sensação de que tinha um projeto de 2 pessoas, um homem e uma mulher juntas, que se amavam, aquela que estava sempre junto, as 2 fotos, a minha e a dela, nos cartazes de procura-se. Uma mulher que me fez entender muito da vida, muito. Silvio Rodrigues, o grande compositor, cantor cubano, um dos fundadores da Nova Trova cubana, ele tem uma canção muito linda que termina dizendo assim: "Soy feliz, soy un hombre feliz e quero que me perdonem por esse dia los muertos de mi felicidade." Sou feliz, sou um homem feliz e quero que me perdoem por esse dia os mortos de minha felicidade. É o que eu tenho a dizer a Ana, Yuri e Marquinhos. Em 72, comecinho de 72, a direção do MR8, um certo número de quadros, saiu do Brasil e veio discutir no Chile com os companheiros que estavam no Chile e estavam no exterior, fazer um balanço. E foi quando se decidiu que nós vimos parar a luta armada. A luta armada era um equívoco. Nós tínhamos que retomar o trabalho de massa, retomar o trabalho sindical, o trabalho de bairro, o trabalho de estudante, sabendo que aquilo era uma coisa para muito tempo, mas que nós tínhamos que reorganizar a população e não nos distanciar da população em torno da bandeira da liberdade democrática, da Assembleia Constituinte. Logo depois começou a falar da anistia, ou seja, mas nós devíamos botar a questão da democracia no centro. Na época fomos acusados duramente por algumas organizações guerrilheiras de desbundados, entende? Era uma coisa difícil, as pessoas de quem eu gostava, por quem eu tinha respeito e que eu sabia que tinham respeito por mim, eram, no entanto, muito duras, era muito difícil. Hoje em dia a gente olha e diz como que eles não percebiam que estava errado. Mas é muito difícil quando você carrega nos ombros a morte de tantos companheiros, de tantas pessoas, tantos sacrifícios, etc., você chegar e dizer assim, isto foi errado. É muito difícil. Eu, por exemplo, com tranquilidade, eu digo, já naquela época eu dizia, tem que se parar a luta armada, tem que se recuar, tem que se fazer autocrítica do militarismo que dominou as nossas posições, tem que reatar nossos laços com a população, é o trabalho de formiguinha, pouco a pouco, vamos levar anos, etc. E tal. No período que foi ali de 72, etc., eu achava a posição da LN já um equívoco monumental. Para mim era uma coisa evidente que a luta armada estava vencida, derrotada e que devia se suspender. E eu achava um equívoco se prosseguir naquilo, entende? Eu tinha respeito, mas
tinha divergências muito grandes com companheiros da LN com quem eu tinha relações. Eu dizia isso abertamente, mas para eles eu era um desbundado nessa época também, entende? A única coisa que eu, pelo que eu ouvi, pelo que eu tive a oportunidade de ler, é que ele faz isso procurando pegar aquele momento e fazendo, ainda hoje, a defesa da justiça daquele momento. Quer dizer, ele permanece com a visão da época. Ele não se permite, ou não conseguiu, ou não... E aí, então, eu divirjo, é aí que eu divirjo, porque ele não consegue avaliar, mesmo com a distância, com o tempo, com as experiências vividas, quer dizer, o que foi aquilo. E o que é mais, que eu considero mais equivocado, é ele achar que o gesto dele dizer que participou de uma atitude que ele chama de heróica pode contribuir para que outros que participaram de atitudes dramáticas, de repulsa na sociedade, que são atitudes de participar de câmaras de tortura, atitudes indignas, sirva de incentivo para que atos de indignidade possam ser revelados como se fosse fruto de um trauma. Então, é querer dar um peso a uma atitude política incorreta como estímulo a que venha uma atitude correta na sociedade. Eu não consigo entender que isso possa dar certo. Era uma guerra onde a vanguarda, veja, pegava em armas, utilizando do direito legítimo de resistência e, dessa forma, conseguia abrir brechas, veja, e ganhar tempo para que a sociedade voltasse novamente a se reorganizar, a se remobilizar e poder enfrentar, veja, o governo através de outros tipos de ação e de resistência que não eram através das armas. Aqueles que sabiam onde o Carlos Eugênio estava eram um dos poucos que não falaram. Então, ele foi beneficiado por isso. Isso faz parte da sorte. A sorte e o faro do Carlos Eugênio, esse instinto de gato, acabaram fazendo com que ele, permitindo que ele sobrevivesse e, enfim, se transformasse até numa bandeira que a repressão não conseguiu levantar. E foi uma derrota para a repressão, né? Deixar que o Carlos Eugênio sobrevivesse. O Carlos Eugênio, se fosse capturado, com certeza ele seria torturado até a morte, porque era um cara que era odiado, muito odiado. Então, quando eu fui capturado, uma das coisas que eu tinha para falar era um ponto com ele. Eu abro um ponto frio, né, que era em outro lugar, no outro lado da cidade, e os caras vão babando para pegar o Clemente, né? E chega lá, não tem Clemente nenhum, voltam furiosos, porque eles estavam ávidos por pegar o Clemente e matar, né? E não encontram. Aí eles voltam e descarregam em mim, né? Porrada em cima e tal. Ele parece que tinha o corpo fechado. Conseguiu ficar pelo menos 2, quase 3 anos incólume, né? Mas até que um dia a direção, como diz, estavam sendo muita gente presa, assassinada, até que a direção teve que decidir tirá-lo do país, porque ele estava marcado para morrer, né? Eu tinha uma irmã que já estava exilada em Paris, cheguei na casa dela, mas mesmo assim, ainda naquela esperança de, tinha esses companheiros que ainda tinham ficado no Brasil, se eu tiver alguma sinalização, consegui marcar um encontro com a minha mãe. Minha mãe estava clandestina aqui no Brasil ainda, só que eu não conseguia marcar, não conseguia ter condições de marcar alguma coisa com ela para voltar ao Brasil e ter segurança de encontrá-la no Brasil. Aí vai presa minha mãe. Quando vai presa minha mãe, eu falei, agora o último contato assim mais claro que eu tinha, que eu podia voltar para o Brasil, já foi desfeito. E então, em agosto de 1974, procurei a OFPRA, Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, Bureau Francês de Proteção aos Refugiados e Apátridas,
eu tinha que provar que eu era perseguido. É a coisa mais simples, que bastava pegar qualquer jornal com a minha foto estampada como procurado e pediu refúgio na França. Quando eu encontrei com o Carlos Eugênio na França, eu tinha 19, ele tinha 23. Era o comandante. Mas 23 era um menino e, ao mesmo tempo, um homem. Entendeu? Grandão. Ele estava mais gordo, ele tinha passado pela União Soviética, então ele tinha umas roupas, assim, muito sisudas, muito sérias, assim, sabe? Que eu olhava. Foi um encontro muito, muito legal, muito importante. O primeiro emprego que eu tive lá foi como instalador de carpete. Era um pessoal português que tinha uma empresa de instalação de carpete que me contratou, fiquei instalando carpete em grandes lojas de departamento, em grandes escritórios, né? Eles trabalhavam sempre assim para fregueses, para grandes fregueses. E, ao mesmo tempo, tentando me reencontrar com outros sonhos. Quer dizer, o que é que eu vou fazer agora? Nós fomos derrotados, o que me resta? Oui, mais c'est pour ça, c'est pour Emilia, elle m'a parlé, ça développe les prédispositions. Quand on était jeunes, on a rencontré Carlos, on était pratiquement des enfants. On avait 18 ans, 19 ans. Et je crois Carlos ne parlait pas beaucoup de son passé, de guerriero, de la lutte armée, etc. C'est-à-dire qu'on savait les choses, mais par bribes, de façon impressionniste. Il n'y avait pas un récit linéaire, continu. Et moi, j'aimerais bien, un jour, que tu m'expliques le rapport entre la violence de ce que tu as vécu dans la lutte armée et la musique. Je pense qu'il y a un rapport. Mais je ne peux pas en parler. Je pense qu'il y a un profond rapport. Mais j'aimerais beaucoup que tu m'expliques ça. Isso eu tenho que começar a explicar, vou começar a explicar agora. A música foi a minha maneira de voltar a ser humano, a viver em vez de sobreviver, a reencontrar a ternura. Depois eu conto para ela, pessoalmente, porque não dá para contar. Na época não dava para contar porque eu não conseguia contar. Essas pessoas todas não sabem o que a gente viveu. Essas pessoas não sabem. Essas pessoas ainda acham que as situações são número de morto, número de torturado, essas pessoas não sabem o que é ter vivido o que a gente viveu. Aí eu fico contando que nem maluco, porque eu quero contar, porque eles morreram, eles não podem contar. Então eu tenho que contar porque alguém tem que contar. E, por acaso, eu sou o que sobreviveu. Então, eu tenho que contar aquilo que aquelas pessoas morreram, gostariam de estar contando hoje. Então, o que eu digo? Eu digo assim, gente, parem de fazer contas. É liberdade, igualdade e fraternidade? Porra, minha mãe foi torturada, cara. A minha mãe, ela foi torturada durante 48 dias, direto, torturada, estuprada, deram-lhe choque na vagina, deram-lhe choque no ânus, fizeram tudo para ela dizer onde eu estava. Ela não disse onde eu estava. A minha primeira mulher, um grande amor da minha vida, tive outros grandes amores, tive Ana Maria Nassinovic. Mataram ela com 348 tiros no peito, na barriga, nas costas, nas pernas, nos braços. Ela está morta. Ana Maria Nassinovic. A primeira mulher que eu amei, com quem eu vivi, que eu juntei as minhas escovas de dente, que eu juntei os meus sonhos, que eu juntei as minhas perdas, que eu juntei tudo. As pessoas não sabiam tudo que eu tinha vivido. Vocês sabiam que eu tinha tido uma mulher que morreu com 348 tiros no corpo? Eu sabia. Você sabia, porque a gente era casado, a gente viveu 4 anos e meio junto.
On savait très bien ce qui se passait en Amérique latine quand même. Mais on le savait d'une façon... Oui. C'était romantique. C'était romantique, c'était abstrait, Ouais. c'était... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que pas... toi, tu as dû mettre entre parenthèses des choses. Exactement. Et cette mise entre parenthèses... L'exil, c'est une parenthèse. Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se imenso Portugal. Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se imenso Portugal. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se imenso Portugal. Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se imenso colonial. Império colonial. Genial. Carlos Eugênio me preocupava, mas ele não tinha sido preso. E mamãe foi presa e foi terrivelmente torturada. Ela passou um mês que não se sabia aonde ela estava. Onde ele estava. A minha irmã Valéria estava em Paris, aí voltou para o Brasil e só um mês conseguiram falar com ela. Ela estava com 20 quilos a menos do que ela tinha normalmente, entendeu? Quando ela foi presa, diz que os policiais que estavam lá na Operação Bandeirantes, né, fizeram uma maior festa. Aquela velha vai chegar e vai dizer onde é que está o Clemente. Diz que os presos todos ouviram. Soltavam um rojão, sei lá, a imagem exata. E ela não falou nada. Ela foi... Porque, além dela ser uma mulher muito forte, nordestina, e assim, aquele jeito de personalidade, de caráter forte, ela era muito inteligente. E muito firme. Então, o que ela fez? Ela tinha que dizer como que aquele documento falso chegou na mão dela. Muito esperta. Ela não fez o mesmo erro que fizeram com a minha irmã, de dar o nome de alguém que depois viria a ser processada. Ela fez uma história que só incluía gente morta, que já tinha morrido. Aí os caras torturando ela, os torturadores, falavam, mas, Dona Maria, a senhora só conhece defunto? E mais, eles queriam saber onde estava meu irmão. Meu irmão não estava mais no Brasil. Isso daí é 1974. Meu irmão já estava exilado. Ela poderia dizer, meu filho não está no Brasil. Mas ela não queria mostrar uma fragilidade da organização que não tinha no seu principal dirigente do Grupo de Fogo, que seu dirigente não estava aqui. Ou por alguma questão... Então, ela não só poupou o filho, não foi só a mãe, como ela soube poupar a organização que ela fazia parte. Nenhum dirigente da Ação Libertadora Nacional que foi preso ficou vivo. Foram todos exterminados. Eles avisaram. Botaram prêmios pelas nossas cabeças. O prêmio pela minha cabeça era $1 milhão da época, que ainda era convertível em ouro, e antes da crise do petróleo. Tem um companheiro que fez a conta aí e disse que a minha cabeça na época era mais cara do que a do Bin Laden nos dias de hoje, antes dele morrer. Sei que era muito dinheiro. Dinheiro que eles repartiam entre o comandante do
do doicode até o último carcereiro. Eles iam dando proporcionalmente o dinheiro, prêmios pelas nossas cabeças. Outro orgulho meu, não pagaram o prêmio pela minha cabeça, não pagaram. Ninguém tomou nem um champanhe pela minha morte. Em fevereiro de 81, minha irmã liga de São Paulo dizendo que papai estava internado e que o médico tinha sido descoberto um câncer tipo galopante, e que o médico dava no máximo 2 meses de vida para ele. Eu falei, vou voltar. Quand on vivait ensemble, je savais bien qu'un jour, il retournerait au Brésil, mais on ne savait pas trop quand. Et il était question peut-être que j'aille vivre là-bas, moi aussi. En fait, c'était un peu flou, quoi. Et puis un jour, en fait, il avait de mauvaises nouvelles de son père. Et il a voulu le voir parce qu'il savait que c'était très grave et que s'il ne retournait pas au Brésil, malgré les dangers qu'il courait en rentrant, il ne reverrait plus son père. Donc, il est parti. Il est parti et donc il a pu être auprès de son père les derniers instants de sa vie. Em 1996, eu estava numa livraria e tirei um livro. Estava escrito A Viagem à Luta Armada, Carlos Eugênio Paz. E eu olhei assim, atrás do livro, li as orelhas do livro e falei, mas eu nunca ouvi falar. Carlos Eugênio Paz, o terceiro comandante da LN? Eu falei, mas eu só sabia de 2, o Carlos Marighella e o Joaquim Câmara Ferreira, né, conhecido como Toledo. E eu falei, nossa, mas que interessante. Aí eu li o livro num dia, assim, né? E quando eu conheci, conversamos e tudo, conversamos em 2 sábados consecutivos, e surgiu um encantamento, eu fiquei encantada mesmo. É engraçado, parece até que assim, um pouco o jeito que eu vivia as minhas relações durante a clandestinidade, que a gente tinha aquela sensação que você se separava da pessoa amada de manhã, como se fosse a última vez que fosse vê-la, né? Porque você não sabia se ia reencontrar a pessoa à noite. E depois que saí da clandestinidade e tudo, apesar de toda a intensidade que eu fui vivendo na minha vida, eu nunca mais tinha sentido essa sensação. Mas com Maria Cláudia eu tenho essa sensação que cada dia que eu acordo assim, eu tenho vontade de dizer que eu a amo, eu tenho vontade de dizer que ela é a mulher que me faz feliz, sabe? Eu tenho vontade de fazer carinho nela, de mostrar para ela, porque eu não sei, eu tô no outono da minha vida. A probabilidade da morte hoje para mim é talvez mais próxima do que eu vivi quando eu era clandestino e caçado do que na juventude posterior à clandestinidade, sabe? Então eu tento não perder nenhuma oportunidade de dizer que eu a amo, de dizer que eu tenho um profundo respeito por ela, pelo que ela enfrenta na vida, pelos voos que ela deu. Maria Cláudia é de outra geração, Maria Cláudia tem metade da minha idade. E as lutas que ela trava são outras, mas são a mesma. Coloque o encosto da poltrona na posição vertical. Que jamais deixarão de fazer com que esse país se transforme numa pátria em que haja principalmente liberdade para todos, pão para todos e principalmente igualdade, fraternidade e democracia. Se não fosse o espírito de luta de vocês, se não fosse o engajamento, o princípio de vida que vocês tiveram, nós certamente hoje não estaríamos aqui reunidos em liberdade fazendo essa celebração. As nossas homenagens primeiras sempre devem ser feitas a esses brasileiros que sempre lutaram, tanto sofreram em razão
da busca dos seus princípios. Então, coloco em pauta para julgamento o processo número 2003-01-27650, requerente ao senhor Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, presente. Trata-se de requerimento de anistia protocolado nesta comissão, pleiteando por sua declaração de anistiado político, bem como os demais direitos expressos na Lei 10.559. Desertou como soldado. 2. Que foi integrante do Comando Nacional da LN e chefiava o Grupo de Trabalho Armado, GTA. 3. Que era considerado pelos órgãos de segurança como elemento de alta periculosidade, subversivo e terrorista, tendo participado de diversos assaltos e do sequestro dos embaixadores da Alemanha e da Suíça. Nós somos aqueles que mantivemos nesse país uma chama dizendo, ó, cada vez que tiver tirania aqui, a gente vai lá e mete o cacete. Nós somos aqueles que dizem que se essa democracia que existe aqui hoje, amanhã for haver um retrocesso, vai aparecer outras gerações e vão fazer exatamente a coisa que nós fizemos. Nós somos um povo que luta. E não um povo que apanha. Apanhamos porque lutamos. Mas o mais importante, o essencial, o estratégico, é que nós lutamos e vamos continuar lutando. E por este ato, em nome do Estado brasileiro, nós fazemos o pedido de desculpas, senhor Carlos Eugênio, por toda a perseguição, por tudo aquilo que o Estado lhe fez de ruim, de injusto, nesse período que foi a sua luta. Nossas homenagens. Lugar com o Frederico Márcio. Então, essa questão de autocrítica pode me cobrar à vontade, que eu morro, mas não faço autocrítica. Nós devíamos ter lutado, ainda bem que lutamos, porque deixamos um exemplo para nossas juventudes, para nossas novas gerações, um exemplo para os golpistas, que saibam os golpistas, que se nesse país tiver golpe, vai ter sempre gente que vai resistir. Câmera, ok? Ação. Meu nome é Carlos Eugênio Paes, codinome Clemente, lutei nos anos 60 e 70. Volta. Vamos contar de novo. Não, pode continuar. Não vai voltar, fica andando, né? Meu nome é Carlos Eugênio Paes, codinome Clemente. Lutei nos anos 60 e 70 contra a ditadura no Brasil. Agora você vai conhecer a minha história. Take 2. Roda. Meu nome é Carlos Eugênio Paes, codinome Clemente. Nos anos 60 e 70, lutei contra a ditadura no Brasil. Agora você vai conhecer a minha história. Agora em francês. Nom de code, je dis, ou nom de guerre? Como é que vai ser o título desse filme? Codinome. Não se diz codinome em francês, é nom de code. Ela mandou dizer em francês agora, criatura. Ela que falou para eu traduzir. Paz, não me reconheço na França. Carlos Coelho da Paz. Aí começou a frase.
Je suis Carlos Coelho da Paz, nom de code Clemente. Aux années 60 et 70, j'ai lutté au Brésil contre la dictature militaire. Maintenant, vous allez connaître mon histoire. Fale novamente, sustente o olhar no final, para lá. Eu dei um tempinho pro corte ali, hein? Achou pouco, tá certo. E olha que eu dei mesmo. Vamos lá. Je suis Carlos Coelho da Paz, nom de code Clemente. Aux années 70 et 60, j'ai lutté au Brésil contre la dictature militaire. Maintenant, vous allez connaître mon histoire. Eu inverti os anos. Eu falei primeiro, eu sou Carlos Eugênio Paz, o Clemente. Estou aqui para contar a minha história. Só que você Mudei os olhos. mudou o olhar. E eu esqueci do fui exilado político em Paris. Certo. Também em Não é português não importante. tem importância. Mas assim, eu sou Carlos Quando Eugênio foi, Paz, quando foi em francês, é para lá. Aí dizer que fui exilado político lá é importante, mas agora aqui, ainda mais pega mal dizer que foi exilado em Paris. Você acha que eu... Não, eu acho que eu, porra, cara, tomando vinho nacional, cara. Aprendendo uma língua, um monte de francesa bonita. Eu ficar dizendo que fui exilado. Entendeu? Ficar falsa vítima. Fui vítima de ser exilado em Paris, porra. Tá. Tinha confio um monte de companheiro meu, os anos que eu passei em Paris, passou aqui na Canadura. Ou então sofreram o castigo de ir para... Não, e sofreram... Dane-se, isso não é castigo, não. Isso é apenas trabalho remunerado. Imagine o cara que foi para a Suécia, coitado. Esse sofreu. O Gabeira enlouqueceu na Suécia. Então vamos lá. Mas aí você fala do tema, né? Eu sou Carlos Eugênio Paz. Lutei contra a ditadura. Lutei contra a ditadura. Tá. Agora você vai crescer. Então tá. Esse é o texto. Roda. Eu sou Carlos Eugênio Paz, o Clemente. Lutei contra a ditadura. Vamos rodar o segundo texto agora. Roda. Eu sou Carlos Eugênio Paz, o Clemente. Lutei nos anos 60 e 70 contra a ditadura no meu país. Agora, vou contar a minha história.